Nós estamos vivendo tempos meio complicados. Temos visto, ouvido a respeito de pastores fazendo coisas, falando e ensinando coisas muito diferentes da palavra de Deus. Pastores com uma conduta nada aprovada pela palavra de Deus. E o apóstolo Paulo nos adverte, nas suas epístolas a Timóteo, que quanto mais fosse se aproximando o tempo da volta de Jesus, mais existiriam falsos obreiros, falsos pastores. E a nossa tendência humana mesmo, né, é prestarmos muita atenção nos maus exemplos. Mas a palavra de Deus, ela mostra para nós, em alguns textos da palavra de Deus, que os maus exemplos não nos edificam. Maus exemplos não nos edificam. E a palavra de Deus nos chama a atenção também que nós precisamos ficar com os bons exemplos de pastores. Se nós prestarmos atenção, irmãos, a maioria dos pastores, graças a Deus, a maioria dos pastores ainda são bons exemplos. Abram suas Bíblias, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Hebreus, capítulo 13, versículo 7. A palavra de Deus diz assim: lembrai-vos dos vossos guias. Algumas versões trazem pastores. Mesma coisa, lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos falaram a palavra de Deus e, atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Então vejam o que a palavra de Deus está nos ensinando, está nos exortando aqui, a tomarmos os pastores, os nossos pastores, como exemplo. Tomarmos os pastores como nossos exemplos. Tem gente que gosta de se dedicar. Graças a Deus isso não existe aqui na nossa igreja, graças a Deus. Mas tem gente que gosta de se dedicar a falar mal do pastor, se dedica ao ministério da maledicência. Não, ministério não. Maonistério, se dedica ao maonistério da maledicência. Gosta de falar mal de todo mundo, inclusive do pastor, né? A palavra de Deus diz, não é assim não. Lembrem-se de seus pastores, né? E no final ainda diz, imitai-lhes a fé. Então, meus irmãos, nós vemos duas coisas aqui nesse versículo também, em que nós devemos imitar os pastores. Pastores também são humanos, pastores também podem falhar, também falham. Mas esse texto da palavra de Deus deixa bem claro quais são as duas coisas que nós devemos tomar como exemplo da vida, da conduta dos pastores, né? Primeira coisa que diz aqui, olha, lembrai-vos de vossos pastores, os quais vos falaram a
palavra de Deus. Os quais vos falaram a palavra de Deus. Nós vemos nas cartas de Paulo a Timóteo, principalmente lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, que a principal atividade do pastor, do ministério pastoral, qual é? Ensinar a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus. E fazer isso com fidelidade. O pastor nunca pode pegar a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus de maneira errada. O pastor nunca pode distorcer o sentido da palavra de Deus. Pelo contrário, o ensino da palavra de Deus precisa ser muito fiel, precisa realmente ser somente o sentido daquilo que está aqui realmente na palavra de Deus. Ninguém pode querer inventar novidade, ninguém pode querer colocar um outro sentido diferente na palavra de Deus. Tem gente que anda em busca de novidades. E há pastores que às vezes querem novidades para pregar para essas pessoas que estão em busca de novidades. E às vezes ficam inventando coisas que não estão na palavra de Deus. Essa não é a função do pastor. Ficar inventando o que não existe na Bíblia. Não é a função do pastor. A função do pastor é ensinar a palavra de Deus, e ensinar com fidelidade. Bom, esses pastores que estão ensinando a palavra de Deus com fidelidade, esses devem ser ouvidos. O servo de Deus, o crente, ele precisa estar disposto a entender esse ensino da palavra de Deus. Ele precisa estar disposto a entender, aprender esse ensino da palavra de Deus, a memorizar esses ensinos da palavra de Deus e praticar esses ensinos da palavra de Deus. Então, é nesse sentido, em primeiro lugar, que pastores precisam ser lembrado o ensino deles. Se seus pastores, os pastores que passaram em sua vida, estão ensinando a palavra de Deus com fidelidade, lembrem-se dos pastores. Como lembrar desses pastores? Lembrando dos seus ensinamentos da palavra de Deus. A segunda coisa que nós vemos nesse texto da palavra de Deus, como é que nós lembramos dos pastores, os pastores, para serem lembrados, meus irmãos, são esses que estão perseverando na fé. A vida cristã tem muitos obstáculos a essa perseverança. Apóstolo Paulo, inclusive, lhe compara, em alguns textos, apóstolo Paulo compara a vida cristã a uma corrida, a uma carreira que precisa ser corrida até o fim. E a corrida daquela época, a modalidade de corrida daquela época era fácil, mole, só 40 quilômetros. A famosa maratona. Depois foram sendo desenvolvidas outras modalidades de corrida mais curtas, mas algumas bem difíceis também, Por exemplo, a corrida com obstáculos, aquele negócio que tinha que pular por cima. Mas naquela época do apóstolo Paulo, era aquela famosa maratona.
e muitos não chegavam até o fim. Então, o apóstolo Paulo está falando disso, de chegar ao fim da corrida, não parar pelo caminho. Chegar ao fim da corrida é vitória. Está falando disso aqui. Atentando para o êxito de sua carreira. Ele está falando isso aqui, o êxito da carreira é esse êxito na vida cristã de perseverar na fé. Tanto que ele diz aqui, imitai-lhes a fé. O escritor do livro de Hebreus, ele diz lá para nós corrermos até o fim a carreira que nos foi proposta, essa carreira da fé. Então, aqui voltando ao capítulo 13, versículo 7, está falando aqui dos pastores que foram até o fim, firmes na fé, vencendo todos os obstáculos de tentações, obstáculos de tribulações, obstáculos, às vezes até de perseguições, obstáculos, às vezes até de dificuldades próprias do ministério. Ser pastor é muito bom, ainda mais quando a gente é pastor na Igreja Batista em Caraí. Não estou falando isso não é para ficar bem na fita com os irmãos, não. É porque é verdade mesmo. Graças a Deus, hoje é muito bom ser pastor da Igreja Batista em Caraí. Bom demais. Mas às vezes há momentos no ministério que a gente sente vontade de chutar tudo para o alto e voltar à antiga profissão, voltar à antiga atividade, algo desse tipo, por causa de dificuldades próprias do ministério pastoral. Às vezes dá vontade de fazer isso. Mas aí o pastor continua firme na fé e corre a carreira da vida cristã, corre a carreira do ministério até o fim. Mas o autor aqui de Hebreus diz, olha, esses pastores, vocês devem lembrar deles. Esses pastores são bons exemplos para vocês. Imitem a fé desses pastores que correram até o fim, sem desanimar, sem desistir, sem apostatar, porque, como eu falei, hoje em dia tem pastores apostatando, ensinando falsidades diferentes da palavra de Deus, sem apostatar, que foram até o fim na carreira da fé. Lembrem-se deles, imitem a sua fé. Irmãos, nós precisamos perseverar na fé. Seja quais forem as tribulações, seja quais forem as aflições, seja quais forem as tentações, Nós precisamos continuar em frente, vivendo a fé em Cristo. A fé é para ser vivida. Nós precisamos perseverar firmes na nossa fé em Cristo. Então, irmãos, vamos ficar com os bons exemplos que nós temos. E lembrando que o maior exemplo de pastor que correu com sucesso, tirou o primeiro lugar da corrida, esse pastor, foi o próprio Senhor Jesus. O maior exemplo de pastor que nós temos para lembrar e para imitar, Vamos perseverar nisso. Amém.